professor. Eu vou fazer análise do conto Negrinha. Bom, primeiramente, no começo do conto, começa a caracterizar Negrinha. Fosca, mulatinha, percebe-se o uso de diminutivos, talvez para conferir um pouco de pejoratividade para Negrinha. Fala de onde ela veio, da senzala, mãe de escrava, vivia nos cantos escuros da cozinha, onde a mãe trabalhava, e ela ia junto com a mãe para trabalhar e vivia nesses cantos escuros da cozinha. Sempre escondida, porque a dona Inácia, dona da casa, dona da própria Negrinha, dos escravos, ela não gostava de crianças, de choro de crianças. Então vivia sempre escondida, muito quietinha. Depois começa a caracterizar a dona Inácia, aquela que é a dona das terras, a dona da casa, ela que possui todos os bens, inclusive os escravos. Como gorda, rica. Aqui, quando ele caracteriza a dona do mundo, é porque ela realmente tem o poder para ter tudo isso, ela é privilegiada por ter tudo isso. Fala também a questão dela ser amimada dos padres, ou seja, os padres gostavam dela, iam à casa dela para fazer visitas, e que ela já tinha um lugar luxuoso reservado nos céus. Então ela, simplesmente por ser rica, branca, dona de tudo aquilo, ela já tinha um lugar pré-estabelecido no céu. Quando o vigário vai à casa de Dona Inácia, sempre chama ela de dama de grandes virtudes, diz que ela é o hasteio da religião e da moral, sempre dizendo que ela é uma ótima mulher, por ela fazer caridades, por ela sempre ser boa com as pessoas, né? E um dia a Dona Inácia foi na cozinha e encontrou Negrinha. Negrinha estava chorando. E a frase de Dona Inácia foi: quem é essa? Quem é a peste que está chorando aí? E aí na narração coloca Negrinha como parte da cozinha, como quase um objeto dentro da cozinha. E aí existem perguntas: pia de lava-prato, o pilão, o forno. E aí a mãe de Negrinha abafava a boca dela para que ela não chorasse tanto e que Dona Inácia não se incomodasse. E Dona Inácia percebe e grita com ela dizendo: cala a boca, diabo, tratando a Negrinha como aquela que é dona do inferno, aquela que não merece prestígio nenhum, retratando-se ao demônio, ao diabo. Logo depois tem uma frase que o narrador usa para falar a questão da Negrinha. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com olhos eternamente assustados. Negrinha foi órfã aos 4 anos, e ali ela ficou na casa sem gato, como se fosse gato sem dono, que é o termo que é usado pelo narrador. E ela não compreendia a ideia de Dona Inácia, das pessoas que estavam em volta dela, porque ela era apenas uma criança marginalizada, escrava. Ela servia para Dona Inácia como alguém para levar os croques, os beliscões, entendeu? Por mais que já havia passado 13 de maio, que seria a carta de alforria dos escravos, ainda Negrinha era tratada como uma. E para satisfazer até mesmo os desejos de Dona Inácia, como diz aqui um pouco mais embaixo. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, o açoite, no caso tirou o açoite, a legalidade do açoite, né, dos donos, né, dos escravos, mas não tirou a vontade, mas não tirou da alma a gana. Então, por mais que os escravos fossem
libertos e estivessem... já não tem mais essa questão de período de escravocrata, ainda assim esses senhores, esses donos de escravos, né, eles sentiam a vontade, a gana de bater, de tratar alguém como um escravo. E a gente percebe isso na Negrinha com a seguinte frase: conservava Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo. Derivativo é para aquele que apanha, né? Para satisfazer os desejos de Dona Inácia, ela que antes tinha a lei que a defendia como senhora de escravos, agora não mais, mas ainda continua praticando esses derivativos na Negrinha. Mais pra frente, podemos ver que Negrinha era chamada de vários nomes: peste, casca de barata, todos pejorativos, sempre diminuindo, tanto pela cor, pela forma como Negrinha agia dentro da casa. Até aqui, ó, tem a sequência de adjetivos que é usado contra Negrinha: pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, né? Então são adjetivos pejorativos que são ligados a Negrinha. E um dia, Negrinha, uma moça, uma outra escrava, rouba do prato de Negrinha um pedaço de carne. E Negrinha, recebendo esses adjetivos, né, esses xingamentos, ela reproduz esse xingamento com essa outra escrava. E essa escrava ficou muito brava e contou tudo para Dona Inácia. E Dona Inácia estava num dia azeda, como está aqui. Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. E aí até coloca aqui que a cara de Dona Inácia iluminou-se, porque então ela teria um motivo pelo qual derivar a Negrinha, né? Bater na Negrinha. A frase de Dona Inácia é: eu curo ela, dizendo que o que ela fez é algo impuro, algo que precisa ter uma correção. E no caso não aconteceu, ela só reproduziu aquilo que era com palavras com que ela era atacada. Dona Inácia traz um ovo, coloca esse ovo para ferver, e vale lembrar que antes a Negrinha ficava sempre do lado da cadeira de Dona Inácia, então era mais fácil dela bater, era mais fácil dela atingir Negrinha. E então, nesse caso, Dona Inácia se prontifica a ir lá na cozinha, preparar todo o derivativo para Negrinha. E esse derivativo seria colocar um ovo fervido dentro da boca de Negrinha e deixar com que queimasse, aferrecesse a boca de Negrinha. Então, Dona Inácia, ao fazer isso, né, colocou o ovo na boca de Negrinha, e Negrinha, como é narrado aqui, Negrinha abriu a boca como o cuco e fechou os olhos. A patroa então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo isás na boca da pequena. E antes do urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. E aí Dona Inácia disse: diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu? Peste, como ela era chamada. Até que um dia, quando ela descobriu que naquela época a peste bubônica acontecia a peste bubônica naquele tempo, ela foi chamada de bubônica e ela gostou do nome. E aí, vendo que ela gostou, eles pararam de chamar Negrinha de bubônica, né? Porque pelo simples fato dela ter gostado desse xingamento, eles já quiseram mudar. Então nem isso, nem um pouquinho de felicidade a Negrinha podia ter. Logo após essa cena do ovo, a gente pode perceber que o vigário vai visitar ela e trata ela como virtuosa
E ela sempre reclama que é muito cansativo ela fazer caridade para com a negrinha. Só que a gente pensava que não era caridade, né? Era mais uma questão para os seus derivativos e para traduzir a vontade dela de bater em alguém, de açoitar alguém. Vou pular lá pro fundo pro final, lá por conta do tempo. O que me deixou bastante inculcado foi essa questão de como Negrinha é lembrada. Existe o caso da boneca, né, que Negrinha tem um momento de felicidade quando vê uma boneca que as sobrinhas de Dona Inácia traz, e Dona Inácia, comovida momentaneamente com a criança que vê uma boneca pela primeira vez, deixa ela brincar com a boneca um pouco. E depois, quando Negrinha morre logo depois de fome, a Negrinha é lembrada para as sobrinhas de Dona Inácia como a garota, a menina bobinha que vê pela primeira vez uma boneca, e para Dona Inácia é lembrada como a menina que era boa para dar croque. Então você vê que a Negrinha ela é uma vítima do racismo, vítima do período escravocrata, do Brasil colônia, né? E esse conto ele retrata exatamente isso, a Negrinha como vítima. E muitas vezes esse conto foi denunciado, né, como conto racista, conto que fala sobre passa o pano, por assim dizer, para Dona Inácia, a senhora de engenho, a Sinhá, e colocando sempre a Negrinha em detrimento, né, deixando ela para baixo, com atitudes racistas, falas racistas. Mas podemos perceber que esse conto na realidade é um conto de denúncia, onde é denunciado o ato da Sinhá para com a Negrinha e que isso precisa ser mudado, que essas atitudes aconteciam. Então foi essa a minha análise, professor.